Então, vou falar então, e aí, porque em cada questão já está o assunto do lado, nessa folhinha, na lista de questões, do lado tem um assunto tipo impulso, hidrodinâmica. Então, o mapa da prova é esse. Cara, essas últimas 7 provas foi assim que aconteceu. As primeiras questões foram impulso, as próximas hidrodinâmica, que a gente também chama de dinâmica dos fluidos. Depois eu vi aparecer algumas coisas assim que a gente tem que saber de fase da matéria, de passar de sólido para líquido, líquido para gás, transferência de calor também, e aí lei dos gases ideais e a primeira e segunda lei da termodinâmica. Basicamente cai sempre nessa ordem. As últimas provas têm sido assim, essa mesma ordem que eu acabei de falar. Então tá, e aí eu iria começar agora a aula abordando uma primeira questão aqui sobre impulso, que é o primeiro tema da prova. Essas questões aí que a gente vai fazer tá bem parecido com a prova, seguindo essa ordem pra gente ver como vai ser sábado lá. Beleza. Aí nessa questão fala o seguinte: um bote, um barco, né, tem uma massa de 50 kg. Beleza, vou anotar aqui então a massa do bote. Massa do barco. E ele fala que está 69% do volume submerso. Então, 69% do barco está embaixo da água. Volume submerso. Vou escrever aqui. É igual. Então, é isso. Volume submerso vai ser igual volume total vezes os 69%. Porque tem 69% aqui submerso do volume total. E esse volume submerso, nós podemos ver que ele é o mesmo volume que o barco vai deslocar de água. Então, o barco, quando afundar assim, vai fazer essa água subir esse mesmo tanto. Então, seria volume deslocado é igual volume submerso. Beleza? E outra coisa também. Como que isso foi descoberto, né? Vou contar uma historinha bem rápida assim, só para isso ficar, acho que na cabeça de vocês mesmo. Foi um rei, acho que da Inglaterra, lá da Europa, assim, que mandou fazer uma coroa de ouro, comprou o ouro lá, mandou derreter e fazer uma coroa de ouro. Aí, sei lá, 1 quilo de ouro, beleza. Quando ele recebeu a coroa, ele achou meio estranho, tal, duvidou, porque o ourives que fez era meio 7-1. E aí ele falou com Arquimedes, que era um cientista lá dele, lá da época, que ele estava desconfiando e queria, tipo, provar que aquilo lá era ouro mesmo, sabe? E aí o Arquimedes ficou, caraca, mas como é que eu vou provar que isso é ouro? Naquela época não tinha química, física, laboratórios igual de hoje em dia, né? E aí, caramba, como é que vai? Ele pensando, aí um dia ele foi tomar banho lá, né? Aí naquelas banheiras assim, tipo, ou furou, sei lá, aí tava cheio de água. Na hora que ele entrou na banheira, a água subiu o nível da água. Aí ele foi, afundou mais, viu que subia mais o nível da água. Aí ele pensou, pô, isso tem alguma relação. Conforme eu vou aumentando o volume submerso, eu aumento o volume deslocado. E ele viu exatamente isso, que o volume submerso, quanto mais ele abaixava, era igual ao volume de água deslocado para cima. Seria aqui. Volume deslocado é igual ao volume submerso. E aí, com isso, nós podemos saber qual é o peso da água que foi deslocado também. Se a gente sabe o volume, sabe a densidade, só multiplicar, a gente acharia o peso ali da água. Então tá. Aí o que ele fez? Então tá. Peso vai ser igual a um empuxo. Mas nesse caso, o peso igual ao empuxo é quando o barco está flutuando. Porque se o barco estiver afundando, aqui, ó, vai ter o peso aqui e vai ter o empuxo aqui para cima.
Se o barco está afundando, o peso é maior do que o empuxo, então ele vai afundar, vai lá para o fundo. E se o barco estiver subindo, submergindo, o empuxo vai ser maior do que o peso. E se o barco está flutuando, é porque é igual, peso igual empuxo. Beleza. Mas uma coisa que parece que é o peso do barco, tal, mas não é bem isso assim, né? A gente vai ver aqui agora. Peso, no caso vou usar o peso do barco sim aqui, seria massa do barco vezes gravidade, é igual empuxo. Como é que é a fórmula do empuxo? Rho do líquido vezes volume deslocado do líquido vezes gravidade. Beleza. Isso aí. E aí nós já podemos começar cortando aí essa equação, né? Aqui a gente usa o volume deslocado, que é o volume do líquido. Pode ser o volume submerso, porque é igual. Então é isso aqui que nós vamos usar. A gente sabe a massa, que é 50. Gravidade, a gente também sabe, mas como tem gravidade dos dois lados, posso passar uma para lá, para cá, dividindo, tanto faz. Então eu vou cortar as gravidades, porque está tudo multiplicando. Então, e o peso do líquido, como é a água que ele fala aqui, ele dá também no final, no formulário, qual é a densidade da água. Então, nós sabemos a massa do barco e a densidade da água. Vou pegar essa densidade que está multiplicando, passar para cá dividindo. Vai ficar massa do barco dividido pela densidade do líquido. É igual ao volume deslocado. Beleza? E quem é o volume deslocado? É o volume submerso. Volume submerso, a gente viu que é 69% do total nesse caso. Então, vamos passar aqui o volume deslocado para o volume total. Vai ser M do barco sobre Rho do líquido é igual volume total vezes 69%, que é o que está afundado. Assim nós vamos descobrir o volume total do barco. O volume total seria... Já vou colocar direto o volume total, só para não perder tempo substituindo, porque é só a gente passar o 0,69 para cá dividindo também. Então já vou... 7,2 vezes 10 a menos 2. 7,2 vezes 10 menos 2 metros cúbicos. Beleza. Então achamos o volume total do barco ali. E aí a gente quer saber quanto a gente pode colocar, quanta massa de areia a gente vai colocar para o barco ficar 100% submerso. Quer dizer, agora a gente vai começar a responder a questão. Para isso a gente precisava do volume total. Então vai estar 100% submerso. E novamente, acho que ele fala que está flutuando. Está parado, vai estar em equilíbrio, não está descendo nem subindo, vai estar peso igual empuxo. E quem vai ser esse peso agora aqui do barco? Vai ser o peso do próprio barco, igual na outra, mais o peso da areia que a gente vai colocar aqui. Então vai aparecer mais um peso aqui, peso da areia. E aqui vai ser o peso do barco, beleza? Então vamos fazer isso, peso do barco mais o peso da areia é igual à fórmula do empuxo, Rho do líquido vezes volume submerso vezes G. Tá? Substituir tudo que a gente pode aí também. Massa do barco vezes a gravidade, que é o peso do barco, mais massa da areia vezes gravidade
é igual ρ do líquido vezes volume submerso vezes G. Beleza. Sabemos a massa. Tá, primeiro, colocar o G aqui em evidência, porque tem nas duas coisas, para poder cortar, né? Tem G em todo mundo, a gente pode cortar. Vou colocar aqui em evidência só para ser mais fácil visualizar. Beleza? Tem o G aqui, multiplicando todo mundo aqui na frente. E tem o G lá. Vou passar o daqui para lá dividindo, corta. Beleza. Massa do barco a gente tem, que ele deu lá no início do problema, 50. Vamos só substituir novamente os valores. Massa do barco, vamos passar para lá. Tá, vou continuar aqui só para a gente não se perder. Então vai ficar MB mais MA igual ρ líquido vezes volume submerso, que o G a gente cortou. Então, massa do barco está somando aqui, vou passar para lá subtraindo. Massa da areia é igual ρ do líquido vezes volume submerso menos massa do barco. Beleza. Agora, nesse caso, quem vai ser o nosso volume submerso? Nesse segundo caso aqui, vai ser o volume total, porque está tudo embaixo d'água, então está tudo submerso. Beleza? Então vamos lá. A massa da areia vai ser igual ρ do líquido vezes volume total, porque está tudo submerso, menos massa do barco. Ρ do líquido é dado no formulário, volume total nós descobrimos aqui, e a massa do barco também é dada no problema. Assim a gente vai saber que a massa da areia é igual a 22 kg. E aí a resposta seria a letra A. (22 kg). Beleza? Alguma dúvida aí, galera? Tá tranquilo? Então tá beleza. 2012. Ponto 2, questão. Tá. Então, essa questão, ela tinha a letra A e B, essa questão 1 de 2012. A letra A estava muito confuso o desenho, não dava para identificar direito quanto estava afundado ou não das caixas lá, então eu resolvi tirar para não confundir. Mas eu vou só dar uma falada do que mostrava na letra A. Então, a letra A dela, que não tem aqui na nossa lista, era algo assim, ó. Tinha 3 recipientes. Tipo, todos os mesmo nível de água e o mesmo líquido dentro. Um tinha um quadradinho aqui assim, pequeno. O outro tinha um quadradinho afundado menor ainda. E aqui tinha tipo um quadradão assim, no meio dele. Assim. A água estava no meio dele. Tudo em equilíbrio. A, B e C. E aí ele perguntava qual das 3 tinha maior densidade. Aí, pô, densidade é o quê? Densidade é igual massa sobre volume. A gente pensa, pô, que tem maior densidade, mais massa, deve ser o maior, né? Beleza. Só que o maior, ele também tem maior volume. Então, não é assim que a gente vai analisar essa questão. Seria como? A gente vai, o mais denso, o que o corpo precisa para flutuar? Ter a densidade menor do que a densidade do líquido. Então, para flutuar,
boiar, vou falar boiar, porque flutuar eu já tinha usado no peso igual empuxo, então para boiar. Densidade do corpo menor do que a densidade do líquido. Então, para ele ficar boiando, para a gente conseguir boiar na água, é porque a nossa densidade é menor do que a do líquido. Por isso que é mais fácil você boiar na praia, que a densidade da água é maior, tem sais e tal, a água é mais pesada. Não é que é mais pesada, a densidade é maior na praia, por isso que é mais fácil a gente boiar na praia do que numa água doce. Beleza. Então a gente vai analisar o quê? A gente tem que analisar o quanto o corpo está submerso aqui. O corpo, apesar dele ter menor massa, não sei por causa que eu não sei a densidade exata, mas por ele estar afundado completamente, eu afirmo que ele é o mais denso, o corpo B. Então, a densidade de B aqui nesse caso seria maior do que as outras duas, é a maior de todas. Agora eu vou analisar a outra, A e C. Qual dos dois tem maior densidade? Tipo, A tá boiando pra caramba, não afundou nada, então a densidade dele é muito pequena. A C não, ele afundou até a metade, então a densidade dele é média. Beleza, vou colocar então aqui a densidade de C maior do que a densidade de A. Entendeu? A gente analisa assim, pelo quanto o corpo está submerso. Se ele está 100% submerso, ele é bem denso. Se está na metade, a densidade dele é média. Se o corpo está flutuando muito pra caramba, que a densidade dele é muito pequena, ele vai flutuar em quase tudo. Beleza. Essa daqui não está na listinha, seria a 1A. Pode apagar a segunda parte aqui do quadro? Tá. 2 ponto 2 questão B. Então, essa é a nossa questão que está na listinha. Ele coloca o desenho como se fosse um aquário, não sei, né, o que seria essa caixa aí. Parece um aquário. Que esse preto seria... que é o nível da água. Tem um barco aqui e aqui não tem nada. Ele dá o ponto A, ponto B. Isso aí. Aí ele fala assim, considere a figura abaixo na questão, explique claramente o seu raciocínio. Na figura abaixo, a pressão no ponto A, a pressão aqui nesse ponto A, é maior, igual ou menor do que no ponto B? Como é que a gente analisaria isso? Então, à primeira vista, assim, quando eu olhei, falei, claro que em A é maior, né? Tem um navio, um barco em cima da parada, tem um peso, vai aumentar a pressão aqui, vai fazer mais peso, então a pressão é força sobre área, tem mais peso, tem mais força, a área não mudou, tem mais pressão. Beleza. Então, mas não é assim que a gente vai analisar. Por quê? Aqui é um tanque só, tudo junto. Então, quando a gente colocou o navio, beleza, vai aumentar o peso aqui, no ponto A. Só que o que vai acontecer com o líquido? Vai ser deslocado para os lados. Então, o líquido que ele vai deslocar para cá, vai ser proporcional, vai ser igual ao peso que o navio vai estar exercendo aqui. Quem é esse peso que o navio está exercendo aqui? É o próprio empuxo dele. Aqui vai ser o empuxo no ponto A, que vai fazer esse maior peso aí. E também a coluna de água, que é ρ, G, H, que a pressão também aumentaria. Aumentaria não, a pressão é igual por causa da coluna de água, né? Tá, beleza. Aí uma coisa que a gente também tem que lembrar
da hidrodinâmica que fala, 2 pontos numa mesma linha horizontal, vou traçar aqui uma linha aqui. Qualquer 2 pontos nessa linha, por exemplo, ponto 1, ponto 2, se eles estão no mesmo fluido, independente do que tem em cima deles, eles têm a mesma pressão. Beleza? É aquele caso que a gente vê também assim, do elevador hidráulico. Tipo, aqui, sei lá, pode ter um carro. Meu carro ficou... Parece nem um carro. Vou escrever carro aqui só para saber que é um carro. Tipo assim, o carro seria muito mais pesado do que uma pessoa. Porém, por hidrodinâmica, lá, a lei de Steven, a gente sabe que a pressão nesse ponto é igual à pressão nesse ponto. Traçando uma horizontal, todas as horizontais que eu traçar aqui, ó, esses pontos que estão na mesma horizontais têm que ter a mesma pressão. Então, a gente poderia, por exemplo, para resolver um problema desse, usar Bernoulli, a equação de Bernoulli, que é a conservação lá da pressão. Tá, beleza, eu vou abordar mais para frente Bernoulli, então daqui a pouco eu volto a falar de Bernoulli, tá? Vocês conseguiram entender essa parada aqui do navio, que ele desloca a água, então aumenta a pressão lá também? Beleza, então. Uma questão. Tá, nessa questão 3 o que ele fala é: a figura abaixo, 3 recipientes iguais, preenchidos pelo mesmo fluido incompressível, até a mesma altura. Quer dizer, o nível da água é igual nos 3 recipientes. Em 2 dos recipientes tem uma bola flutuando. Marque a resposta que ordena corretamente os recipientes de acordo com o peso total, P. O peso total seria recipiente mais fluido mais a bola. Beleza. A primeira coisa que a gente tem que olhar é o seguinte: se não tivesse essa bola aqui, como é que estaria o nível de água ali naqueles recipientes? Ia estar menor, porque quando a gente coloca qualquer coisa lá, qualquer objeto dentro da água, ele desloca um volume, isso aí. Então, esses 2 recipientes têm água deslocada neles. E o que a gente pode notar? Lá pelo empuxo também, que esse peso do líquido deslocado vai ser igual ao peso adicionado no recipiente. Então, quer dizer, vou voltar só para... No início, sem as bolas, os recipientes estariam assim, né? Mais cheio. Então, quando eu coloco a bola um pouquinho lá, vai subir o nível da água. Só esse pedacinho da bola aqui, ó. Então, esse pedacinho faz subir esse nível da água. Que a gente vê pela fórmula do empuxo mesmo, que seria aquela peso da bola vezes gravidade é igual ρ do líquido vezes volume vezes G. Então, o peso aqui da bola vai ser igual a esse peso que a gente adicionou. Logo, se eles têm o mesmo nível da água, os 3, eles vão ter o mesmo peso. O peso é igual em A, em B e em C.
E a mesma coisa iria acontecer no último recipiente. O nível d'água ia aumentar isso. O que está submerso seria a bola inteira. Da bola realmente, o empuxo vai ser igual ao peso do líquido deslocado. Então, empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Empuxo é diferente peso total. Quer dizer, não é que é diferente, porque se está totalmente submerso, o empuxo vai ser igual ao peso total. Então ele pode ser o peso da bola também, mas a maioria das vezes, como aqui, como o barco flutuando, essas coisas, o peso do barco, o peso da bola não é igual ao empuxo. Mas se ele está 100% submerso, o peso da bola vai ser igual ao empuxo. Entenderam essa questão 3 aí? Uma dúvida, galera? Pode falar, galera. Também sou aluno, eu tenho dúvida, cara. Eu pergunto mesmo, não tô nem aí. Então, se alguém tiver com dúvida, pode perguntar. A questão 3? Beleza, vamos lá então. Inicialmente, tem 3 recipientes. O tempo inicial seria o quê? O líquido preto só. Volume de água seria esse líquido preto aqui. Então, o primeiro recipiente teria mais líquido, o segundo menos, e o terceiro menos ainda. Porque eu sei que quando eu colocar algum volume dentro dele, o volume do líquido vai subir, vai deslocar um volume. Beleza? Então, aí eu sei o seguinte, botei um pedacinho da bola dentro dele, o volume dele igualou com o primeiro. Botei a bola totalmente dentro desse último caso aqui, o volume também se igualou com o primeiro. Tá? Beleza. Aí o seguinte, e agora, como é que eu iria pesar isso? O primeiro caso aqui, vamos pensar uma balança aqui embaixo, né? Vai pesar, vai ser realmente o peso da água, vai ser o peso que a balança vai mostrar, que é densidade vezes o volume da água, volume total, vezes a gravidade. Sim, tá, beleza. Aqui o segundo caso, se a gente colocasse uma balança aqui também, o que ele iria estar marcando? Aqui, ó, o peso da água, vou botar H2O aqui. Aqui vai ter o que? O peso da água mais o empuxo. Ele não vai sentir o peso total da bola. O que o líquido sente é o empuxo, que é a força que ele faz para cima. O peso da bola ele não vai sentir. Quer dizer, vai ser igual o empuxo aqui que ele vai estar sentindo. Hein? Peso da água mais peso mais o empuxo.
Beleza? No terceiro caso, tá, o empuxo aqui, como é que a gente calcularia? Densidade do líquido vezes o volumezinho deslocado vezes a gravidade. É um empuxo pequeno, certo? E isso mostra que subiu um pouco ali o volume de água também, variou pouco, então esse empuxo é pequeno. No último caso, vai ser parecido com esse, vai ter o peso da água mais o empuxo também, que eu vou chamar de empuxo 1 e aqui de empuxo 2. O empuxo 2, como o volume submerso é maior do que nesse outro caso aqui, o empuxo 2 vai ser maior também. Então, apesar do início ele ter menos líquido, agora tem um empuxo maior, fazendo aumentar esse peso lá na balança. Beleza? Eu estou representando o empuxo para baixo, só para vocês visualizarem que ele vai fazer a força na balança também. Tá? Porque, na verdade, o empuxo é uma força para cima. Beleza? E... então, aí, voltando aqui no final, que foi a dúvida que tinha surgido lá, que é o seguinte: quando a bola está totalmente submersa, ou o objeto, qualquer que seja, está totalmente submerso, o peso do objeto, mesmo o peso total, vai ser igual ao empuxo. Tá? E aqui, nesse caso, o peso do objeto total vai ser maior do que o empuxo. O empuxo aqui é bem pequeno, não vai ser igual ao peso total do objeto. Vai ser proporcional a esse volume submerso aqui só. Beleza? Mais alguma dúvida, galera? Vou apagar aqui a primeira, tranquilo? Nesse caso aqui, nós não vamos analisar o peso, porque como aqui é um tanque muito grande e vai ter muita água, assim, entre aspas, é meio óbvio que vai ser mais pesado. Se você pegar um copo de água e pegar, um balde, o balde vai ser bem mais pesado, mesmo o copo estando cheio e o balde estando com um nível menor. Isso daqui eu estou fazendo recipientes diferentes. Aqui os recipientes eram iguais, idênticos. Agora são diferentes. Então é o seguinte, a pergunta é pressão agora. Pressão no ponto 1 é o que da pressão no ponto 2? No ponto 1 a pressão é maior, menor ou igual do que no ponto 2? Aí, como é que a gente analisaria pressão? Hidrodinâmica, a gente tem que usar a fórmula de Bernoulli aqui. Vamos pensar, qual é a fórmula de Bernoulli? P1 mais ρg H1. Os líquidos são o mesmo. Eu não vou colocar aqui ρ1, ρ2, porque estou analisando o mesmo líquido. Porque se os líquidos forem diferentes, a gente tem que analisar pela fórmula mesmo. Os líquidos são iguais em 1 e 2. Líquido. Aqui, mesmo líquido. Iguais. Vou colocar aqui a água logo, que aí fica mais tranquilo. Beleza? Então, pressão no ponto 1 mais ρgH mais 1 meio mv e 1 ao quadrado. E aí eu tenho que igualar essa parte daqui
tentar igualar com a parte de cá. No caso eu não vou poder botar o sinal de igual, porque na verdade não é igual. Mas eu sei que a pressão em 1 é constante, então eu vou chamar aqui de H, uma constante. Tá? Beleza. Vamos lá. Quem é a pressão 1 aqui? A pressão 1 nesse caso vai ser a pressão que está aqui em cima. Pressão atmosférica. Rho do líquido, GH. Rho do líquido, a gente tem que saber lá, vai ser dado, né? G, a gravidade também é dado. E o H também deve dar essa alturazinha aqui. Vou chamar aqui de H1. Beleza. Mais 1/2 de mv ao quadrado 1 igual ao H. Beleza? E aí o seguinte, pressão atmosférica, tranquilo. Densidade do líquido, tranquilo. Gravidade, tranquilo. H1 também, temos aqui. Aqui nessa outra, a massa. É Rho, desculpa. Valeu, isso aí é Rho. Confundi aqui. Confundi com energia cinética, isso aí. Aqui a gente está falando de pressão, então é Rho. Aquela outra é energia cinética que eu tinha colocado ali. A gente tem que comparar tudo pressão, a gente está analisando pressão, ainda não chegamos em energia. Beleza. Então, Rho a gente sabe. A velocidade no ponto 1 qual é? 0. O líquido está parado aqui, não está mexendo, a velocidade é 0. Então, essa parte aqui iria sumir. Vai ser 0. Então ia ficar o quê? P, pressão atmosférica, mais Rho do líquido, G, H1 é igual a Hzão. Beleza? Vou apagar agora aqui essa parte do meio aqui para continuar. Tranquilo? Pode apagar? Então, descobrimos a pressão nesse ponto aqui. Essa pressão aqui, que é o Hzão. Beleza. Agora vamos analisar a pressão nesse outro ponto aqui. Tá, Hzão, vou chamar de PH1. Melhor, porque Hzão parece que... E aqui vai ser a pressão da H2. Tá, beleza. Então, só mudei a constante. Agora, em vez de ser H, vai ser PH1 aqui a constante. Só porque, para não ficar confuso, eu chamar aqui também de outra letra, vai aparecer um monte de letra. Então, aqui a pressão nesse ponto 1, pressão total aqui, e aqui a pressão total nesse ponto 2. Como é que vamos calcular a pressão no ponto 2? P2, que seria uma pressão aqui em cima, mais Rho GH2, mais 1/2 de Rho V2 ao quadrado. É igual a PH2. Beleza? Então, quem seria P2? Novamente aqui, pressão atmosférica. O tanque estão abertos, então quem está agindo ali é pressão atmosférica. K2 também, 1/2. Beleza, esse termo aqui, que tem a velocidade aqui em 2, a velocidade em 2 também é 0, porque o líquido está parado, não está se deslocando para lugar nenhum. Então, também vai sumir aqui. Beleza, vai ficar. Então, ficaria assim, pressão atmosférica aqui, mais Rho GH2, que é
a coluna de água é igual à pressão nesse ponto. E aí, agora o que nós faríamos? Vamos tentar igualar, para poder fazer essa comparação aqui, vamos igualar o pH1 com o pH2. Então, vou colocar aqui pH1 eu não sei o sinal, por isso que eu não estou colocando igual, estou deixando a interrogação que eu não sei se é maior, menor ou igual, estou tentando descobrir isso, beleza? Passar a pressão atmosférica para um lado ou para o outro, está somando, vai passar subtraindo, ela vai sumir. Então agora a gente vai poder comparar ρGH1 com ρGH2. Então, essa comparação agora também, a gente vai ver que ρGH, como está multiplicando, pode passar dividindo, também some o ρG, quer dizer, ρGH não. ρGH está multiplicando, ρG passa dividindo, ρG vai sumir. Agora a gente vai comparar apenas H1 com H2. E aqui, pelo próprio desenho, podemos ver que o H2 aqui H2 é maior que H1. Então, no caso da pressão, não importa mais o volume completo lá do tanque, do objeto, mais nada. Importa apenas a altura. Então, quando estivermos falando de pressão, se a velocidade é zero, está estático, não é dinâmico, estático, vai ser isso aí. O que importa é a altura, não vai importar a quantidade. A gente vê que aqui tem bem menos líquido do que aqui, porém a altura aqui é maior do que a altura aqui. Então a pressão aqui vai ser maior. Tá, então agora essa nossa questão 4 aqui da lista também é uma questão muito clássica aqui, né, nessa física 3 de fluidos. E aí é o seguinte, ele dá um tanque cheio com água até 15 metros de altura. Vamos lá, tanque cheio, nível da água aqui tem 15 metros. E tem um furo, um bico localizado a 10 metros acima do fundo. Então, aqui assim, tem um bico vazando água aqui. Esse bico vai estar a 10 metros do fundo. E aí ele pergunta qual a velocidade que o líquido sai desse bico. Vou colocar aqui, ele quer saber uma velocidade aqui, ó, nesse ponto 2. Qual é V2? Beleza? Aí nós vamos usar novamente Bernoulli. Vamos usar P1
E aonde vai ser o ponto 1 que nós vamos analisar? Ponto 1 que nós vamos analisar para poder comparar com 2 vai ser aqui em cima, ó. Esse ponto aqui no nível da água. Vamos comparar o ponto 1 com o ponto 2, usando Bernoulli. Por quê? Sabemos que no mesmo fluido temos que ter a conservação da energia. Da onde veio a fórmula de Bernoulli? É conservação de energia. Aquilo ali, ele pega as energias potencial, energia cinética e divide pelo volume. Aí foi assim que surgiu a fórmula de Bernoulli. E ele percebeu que energia dividido pelo volume era pressão. Então Bernoulli só fez a conservação da energia do ponto 1 para o ponto 2. Mas então nós vamos fazer a conservação da pressão. Pressão no ponto 1 vai ter que ser igual a pressão no ponto 2. Quem é a pressão no ponto 1? P1 mais ρ G H1 mais 1 meio de ρ V1 ao quadrado. É igual a P2 mais ρ G H2 mais 1 meio ρ V2 ao quadrado. Tá dando para enxergar legal aqui, galera, no final aí? Aí o seguinte, quem é a P1 aqui nesse ponto? Como o tanque está aberto, a pressão é a própria pressão atmosférica que está agindo ali no ponto 1. Então aqui a gente usaria P1, a pressão atmosférica. E no ponto 2? A gente vai pegar o ponto 2 logo na saída do bico ali, para facilitar nossas contas também. Então a sacada aqui seria essa: pegar o ponto lá de cima e o ponto aqui na saída aqui do bico. Beleza. Quem é a pressão logo ali na saída do bico? Também é a pressão atmosférica, porque ele já está no ar livre. Então P2 é igual a pressão atmosférica também. Tá. Eu só repeti a fórmula de cima, aqui embaixo, colocando as pressões atmosféricas, para ver que essas pressões vão se cortar. ρGH1 vai substituir o ρ, ele vai ter que dar, que é do líquido. G também. H1 também foi dado. Então aqui a gente sabe tudo aqui dessa parte aqui. ρGH1, beleza. Quem vai ser a velocidade no ponto 1? Tá aí a segunda sacada aí desse problema. Como a área aqui é muito grande, pela equação da continuidade, que a continuidade diz que a vazão nesse tanque grande, chamar de Q1, tem que ser igual a vazão na saída aqui. Q1, Q2. E o que é a vazão? Vazão é área vezes a velocidade. Beleza. Como a área aqui, nesse ponto 1, é muito grande, a velocidade aqui vai ser muito pequena. Então a gente vai considerar a velocidade aqui como zero no ponto 1. Agora, ponto 2. ρGH2 dá o ρ, dá o g, dá o h2, que é 10. 1 meio de V2 ao quadrado. 1 vezes ρ. O ρ também é dado. A única incógnita que vai ficar no nosso problema vai ser o V2 aqui. Nós já vamos conseguir descartar tudo que a gente não sabia do problema. Então, aqui só coloquei que V1 é aproximadamente zero.
Pode apagar essa primeira parte aqui? E aí só usando as fórmulas ali, passando um para cá, um para lá, se você não quiser substituir os valores e preferisse trabalhar com letras variadas, nós iríamos achar isso. Oi. Se eu considerar os Hs como profundidade, eu posso cortar o H1. Você cortaria onde? Aqui? Cortaria ele pensando que o H fosse relacionado à profundidade. O H2 já seria o 5, que seria a diferença. Eu queria saber, na verdade, o que significa o H, se a profundidade varia de acordo... Isso, beleza. Então, o seguinte, eu usei como referencial o meu zero aqui embaixo. Aqui seria o meu zero, o meu referencial. Então ficaria Y e X aqui, meu plano cartesiano. Por caso que você está falando, você consideraria o zero sendo aqui em cima. Então, o seu referencial seria aqui, né? Aqui nesse ponto aqui do lado desse meio, e aqui seria o nosso zero. Então ficaria tipo assim, o Y para baixo e a velocidade para lá, o X para cá. Beleza? Isso só leva em conta o referencial. Na hora que você substituir, vai dar a mesma coisa, porque H1 menos H2. O meu H1 é 15, beleza? O meu H1 é 15, o meu H2 é 10. Um menos o outro, 5. O seu seria, um é 0 e o outro é 5. A ordem aqui vai inverter, mas a diferença vai dar a mesma. H1 menos H2 vai dar 5. Se desse negativo, tu ia logo ver que deu errado o sinal, por causa que raiz de negativo ia dar problema, né? Ia dar irracional. Então, por isso que eu usei o referencial embaixo, porque às vezes pode dar o negativo aqui, caso a gente inverta aqui H1, H2, só isso. O seu caso, se eu usar aqui H1 como 0 e H2 como 5, ia ficar menos 5, ia dar negativo dentro da raiz. Ia ficar menos 5, né? Então eu botaria, no caso, como menos 5, né? Porque ele é o 0, então... sim, pode crer. Menos 5, aí ficaria... Isso aí. Entendi o que você está falando. É porque o referencial que eu usei, o positivo era para baixo. Então, o referencial que você usaria seria assim, ó. Y para cima, só que o 0 é aqui. E o X para cá. Esse aqui, então, seria o referencial que você usaria. Mas e aí também. daria certo, vai dar a mesma coisa. 5, 10G, raiz de 10G ali, aproximadamente 10, que é o que vai dar aí, vai dar 9,9, porque o G ele considerou 9,8. Por abaixo tem uma seção de 36 centímetros quadrados. Seria a maiorzinha, a maior seção aqui. Deixa eu desenhar para ficar melhor visualizar. Então, ele fala o seguinte, que a primeira seção, a maior, tem 36 centímetros quadrados. Isso seria a área dele. Quando está metro quadrado, centímetro quadrado, aqui ó, 36 cm quadrado. E ele fala também que a pequenininha, a parte mais estreita, é 9 centímetros quadrados. Aí fala que é a água que está passando no encanamento e ele dá
a densidade da água, a vazão vazão 5,4 litros por segundo. E ele quer saber V1, V2. Ele quer saber a velocidade no ponto 1 e a velocidade no ponto 2 desse encanamento. Seria alguma coisa aqui, ó. V1 está aqui e V2 está aqui. Beleza? Então, o que a gente pode usar para resolver essa questão? A gente, primeiramente, tem que usar a lei da continuidade. Vazão é igual em todos os pontos. A vazão que entra tem que ser igual à vazão que sai. Se entra um Q aqui, o Q vai ter que sair, passar aqui e sair um Q igual para lá. Pode apagar essa outra parte aqui, a última parte do quadro? Vazão no ponto 1 igual vazão no ponto 2. Como é que a gente calcula a vazão? Qual é a fórmula da vazão? Vazão é igual a velocidade vezes a área. Então eu vou colocar velocidade no ponto 1 vezes a área de 1 é igual a velocidade no ponto 2 vezes a área do ponto 2. Beleza. O importante aqui também é a gente ver o seguinte: nada aqui está no sistema SI. O bom é a gente passar para o sistema SI. Caso a gente fique na dúvida, passa ou não passa, passa tudo para o sistema internacional. Que aí passaria para metros quadrados aqui, as áreas. Por que eu estou falando isso? Porque se você usa litros com centímetros, tipo, litros é decímetros cúbicos. E com centímetros, poderia dar algum problema, entendeu? Não é bom a gente usar tudo na mesma unidade sempre para não correr o risco. Apesar de, como aqui tem área, as unidades iriam cortar, não ia interessar a unidade. Mas é bom a gente passar para o sistema internacional. Tá. Beleza? Como é que eu faço isso para passar para o sistema internacional? De litros para metros cúbicos, eu multiplico por 10 a menos 3. Então, para eu passar de litro para metros cúbicos, vezes 10 a menos 3. Porque o litro é decímetro cúbico. Então está uma casa abaixo ali do, como ele está o cubo, 10 a menos 3. Nesse caso, a gente vai precisar sim passar tudo para o SI. Por quê? Vazão está em decímetros e área está em centímetros. Decímetros cúbicos por centímetros quadrados. Não podemos fazer isso, tem que estar no SI então. Eu achei que iria poder cortar aqui nessa fórmula, mas acabou que a gente vai ter que passar por SI mesmo. Beleza? Então do litro para o metro cúbico e do centímetro para o metro também. Quadrado. Para. Isso aí.
E aí a gente substituindo aqui a vazão, passando ela para metros cúbicos e a área para centímetros, ou para metros quadrados, nós iríamos achar a velocidade 1 igual 1,5 metros por segundo. Aqui, V2 a 2 igual a aqui, V2 igual aqui sobre a 2. Também, passando para o SI, vamos achar V2 igual a beleza? Tá, então só colocar aqui para... Tá, só uma observação aqui para a gente ver, a vazão é sempre constante, isso daqui que eu coloquei. Então, uma variação seria a gente querer saber aonde a pressão é maior. Se a pressão seria maior aqui ou aqui nesse ponto, beleza? E aí como é que a gente vai ver isso? A gente pode ver quanto maior a área, menor a velocidade. Então, quanto maior a área, menor a velocidade. E com isso, quando a gente aplicar Bernoulli, a gente vai reparar que quando a velocidade é pequena, a pressão do líquido aqui vai ter que compensar essa velocidade pequena, vai ser maior. Tá. Deixa eu escrever isso então. Eu posso apagar aqui essa parte aqui do meio que está só os dados para a questão? Eu entendo. Então, o C aqui é de constante. C é uma constante. Então tá. Como a gente vai analisar nessa mesma altura aqui, ponto 1 e o 2, o nosso referencial seria aqui, essa linha aqui de baixo. Então, a altura do ponto 1 e a altura do ponto 2 são iguais, beleza? Então vamos desconsiderar aqui essa altura, porque as alturas vão ser iguais. E o que a gente pode analisar, ou então eu posso colocar o meu referencial como essa linha também, para a altura C0. Melhor isso, ó. Nosso referencial então seria bem nessa linha aqui, onde é o nosso X, e para cima aqui, nosso Y. Então, a altura no ponto 1 é 0, a altura no ponto 2 é 0. Vamos tirar a altura para descomplicar isso. Então agora vamos analisar a relação entre velocidade e pressão. Quanto maior a velocidade, menor a pressão. Porque é a constante. Se eu aumento a velocidade, eu tenho que diminuir a pressão. Isso quer dizer, aqui onde o fluido está muito rápido, a pressão vai ser pequena. Aqui onde o fluido está devagar, a pressão vai ser grande. Por isso que quando tem esse tubinho aqui embaixo,
o líquido se desloca para lá. Porque como aqui a pressão é maior, a área é maior, a pressão é maior, então faz o líquido vir para cá. Aqui a pressão é pequena, então não tem muita força para empurrar o líquido para cá. Por isso que ele está deslocado para lá. E aí eu vi também que eles colocaram em uma prova de 2016, foi a última prova. O seguinte, eles colocaram um encanamento parecido com ele, só que a vista era de cima, então confundia um pouco. Então, se nós fôssemos analisar, sem saber que a vista é superior que a vista de cima, a gente ia achar que o ponto 2 ele está numa altura maior. Seria essa altura aqui, por exemplo, uma altura maior do que os outros pontos. Porém, a vista é superior, então essa altura está errada, não interessa pra gente. Foi uma pegadinha que eles fizeram nessa prova. Então, os 3 pontos estão na mesma altura, de novo. Então, só vai importar a velocidade. A pressão vai ser maior, onde a velocidade é menor. Se o líquido está devagar, por exemplo, eu gravei assim, o líquido está devagar, então ele tem mais tempo para empurrar mais e fazer mais força. Se o líquido está muito rápido, ele vai passar aqui, ó, e não vai querer parar para empurrar, fazer mais pressão, entendeu? Aí é isso aí, essa questão aqui foi essa pegadinha, que a vista era superior. Ele coloca uma observação lá. Vista superior. A letra A aqui, ele quer dizer o seguinte, ele quer o calor latente de vaporização. O que seria esse calor latente? Calor latente é o quanto de energia a gente precisa para fazer a substância mudar de estado. De tipo ir do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. O calor latente faz ela mudar de estado. E o calor sensível, que é aquela fórmula que tem o calor específico também, faz a substância, no mesmo estado, mudar de temperatura. Tá? Eu vou explicar, só estou adiantando um pouquinho aqui. Beleza, então, calor latente. Qual a fórmula do calor latente? Q é igual a M vezes L. Esse L aqui, que é calor latente de vaporização da substância,
calor latente de vaporização, a gente vai ter que achar ele. É ele que ele está pedindo no problema. É o calor latente de vaporização. Poderia ser calor latente de fusão, que é do sólido para o líquido, de calor latente de solidificação, que seria o inverso, voltar do líquido para o sólido, tá? Então tá, vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber quais são as fases da matéria ali no gráfico. Essa primeira subidinha aqui, sólido, tá, essa primeira. Segunda, sólido mais líquido, aqui é a mistura. A segunda subida ali, líquido. Naquele outro platô, líquido mais gás. E aqui nessa última subidinha, só o gás. Tá. E aí, aonde vai estar acontecendo essa troca de líquido para gás? Aonde começou essa troca? A troca começou aqui, ó, nesse ponto. Esse daqui seria o nosso Q inicial. Naquele ponto ali. E esse outro ponto aqui seria o Q final. Beleza? Então, quanta energia a gente precisou para transformar todo líquido em gás? Foi essa energia aqui, essa variação aqui, ó. Vai ser a final menos a inicial. A gente vai descobrir quanta energia a gente precisa para passar todo o líquido para gás. Então, vai ser QR igual vou substituir aqui QF menos QI é igual a M vezes H. Então, nesse problema, a gente já iria matar aqui, porque a gente tem o final, tem o inicial, final, inicial. A massa ele deu um enunciado, que é 1 kg. Substituímos tudo, vamos achar o L aqui. L é igual. Beleza? Aí uma sacadinha que tem é porque aqui nós estamos usando em quilocalorias. Então essa diferença aqui seria em quilocalorias, a unidade. É igual. E a massa a gente usou em quilogramas também, que ele deu no problema. O K é como se estivéssemos multiplicando por 10 a terceira. Ele só vai cortar o K aqui e o K aqui, o quilo. Vai ficar caloria por grama. Estava aqui multiplicando, vai descer dividindo. Caloria por grama. Isso aí. Beleza? Pode apagar aqui essa parte do meio? Então, a letra D, ele pede o calor específico. Calor específico é ligado a calor sensível. Então, o calor sensível é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Aqui também, ele quer do sólido, mas poderia ser do estado líquido, quanto varia a temperatura no líquido ou quanto varia a temperatura no gasoso. Beleza? Tá. E aí vamos também substituir, olhar lá no gráfico para achar as temperaturas e substituir aqui na nossa fórmula. Quem vai ser a energia inicial no sólido?
A nossa energia inicial no sólido seria essa daqui, QI. A energia final do sólido seria essa outra aqui, Q final. Beleza? Então, vou fazer aqui, ó. Q final menos Q inicial, que é a nossa energia aqui para calor sensível, vai ser igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Nesse caso, a gente tem que ver a unidade que ele está dando nas respostas, porque como o nosso gráfico está em graus Celsius, a temperatura em graus Celsius, ele poderia dar em Kelvin, só para dar uma pegadinha. Mas como ele botou nas respostas tudo graus Celsius, a gente vai manter tudo graus Celsius. Vamos usar graus Celsius aí para achar o calor específico também nessa unidade de graus Celsius. Beleza? Vai ser caloria por grama em graus Celsius. Então tá. Ficaria então final. A variação seria a mesma. É que no Fahrenheit muda, a variação não seria igual. Mas no Kelvin e no graus Celsius é a mesma. Isso aí. A variação é a mesma. Beleza. Q final 50 a gente tem aqui. Q inicial 0, tá, 50. A massa ele deu 1 kg. O C a gente quer descobrir. Aí ele dá os dados ali embaixo, né? VA igual a VB, PA é 10 atm. Beleza. Aí ele pergunta, qual é a energia térmica do gás no ponto B? Ele quer saber a energia térmica do gás no ponto B. E como é que a gente calcula energia térmica? A energia térmica no ponto N CV vezes a temperatura do ponto. CV é a constante lá dos gases ideais. A gente tem que observar o seguinte, que CV, ele diz que o gás é monatômico. Logo, CV é igual a 3,5 de R. Assim a gente vai poder reescrever. Vou apagar aqui, tranquilo, galera? Vamos substituir o CV pelo R. O CP é quanto? Hã? O CP é quanto? CP? Eu tenho que olhar a relação aqui. Então, CP menos CV é igual a R. Você ia ter que usar essa relação também. CP menos CV é igual a R. Se CV é 3,5 de R, substitui o CV aqui pelo 3,5 de R, passa para lá e vai descobrir CP. Beleza? Isso no gás monoatômico. Aqui, ó. Monoatômico. Tá, beleza. E aí, o que a gente precisa então para saber essa energia térmica no ponto B? Precisamos saber o N. Precisamos saber também a temperatura no ponto B. Então, primeiro passo, temperatura no ponto B. O que ele falou lá no início da questão, de A para B, é um processo isotérmico.
Se é isotérmico, a temperatura não varia de A para B. Então a temperatura de A é igual à temperatura de B. Beleza. E o N? O N a gente não vai conseguir achar nessa fórmula aqui. A gente vai ter que usar a lei dos gases ideais no ponto A. Porque o ponto A nós sabemos todos os dados dele. Pressão, volume, o R, que é a constante, e a temperatura. Então a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. P. Lei dos gases ideais. Beleza? Então, a gente sabe a pressão no ponto A, que é dado lá no enunciado. Pressão igual a 10 atm. Sabe o volume em A, que é 2 litros. E sabe a temperatura no A, que é 327 graus Celsius. De novo, voltamos àquela mesma coisa, está em ATM, litros, graus Celsius. Não pode. O N não muda, né? Isso, o N não muda. É um processo. Deixa eu ver se ele faz. Então, quando ele fala que o processo é fechado, que ele consegue retornar aqui para o ponto, o N não varia, é o processo fechado. Vai expandir, diminui e tal, mas sem variar o N. Vai variar pressão, volume e temperatura. Processo fechado? Não, pode ser aberto também, tipo, um isotérmico aqui, mas ele tem que falar para você, tipo, o N é tanto. Não vai, sei lá, N igual a 0,4. Porque se você começar a pensar que pode vazar gás ou adicionar mais gás, aí vai variar tudo, vai virar tudo variado. Se der os dados do problema, beleza, vai ter que te dar o N final e o N inicial. Mas a princípio, a gente aqui na física estuda mais o N constante. A gente não varia o N não. Tá. Aí com isso aqui, vamos passar tudo para o SI. Passando tudo para o SI, nós vamos achar o N. A gente passa tudo para o SI, porque a constante R que eles dão, acho que é 8,3, alguma coisa assim, ela está no SI, então a gente tem que usar todas as unidades no SI, por isso. Beleza. A gente sabe a pressão, sabe o volume, sabe o R, que é a constante, sabe a temperatura no ar. Então o N vai dar 0,4 mols. Beleza. Vamos voltar agora aqui para a nossa resposta, que ele quer energia térmica em B. Agora a gente sabe o N, 0,4. Porque não está vazando gás, nem estão colocando mais gás. Como ele não disse nada, o gás está constante lá. O N não varia. R é constante. E a temperatura em B, processo isotérmico, temperatura em A igual a B. Então vamos substituir tudo lá nessa fórmula. N, o R e o TB. O R ele sempre dá no formulário da prova. Beleza. Isso aí. Alguma dúvida, galera? Aqui só no certo ele fala que tiver igual o VB, que está certo. Lá embaixo. Pode afirmar isso porque... Não, está errado isso. Com certeza está errado. VB é igual a VC, VA é igual a VD. Por causa aqui, ó, o volume aqui você foi, deve ter sido algum erro de digitação, no caso, alguma coisa assim.
VA é igual a VD. VA não, VD igual a VD. VA é diferente de VB. Vou até escrever aqui também. Aqui seria o VA e aqui seria o VB. Então ia ser diferente. Se eu vou o CV, porque o CV não é usado para um volume de byte, para transformações do volumétrico. Isso. Mas ele também é usado na energia térmica. A fórmula da energia térmica é a seguinte: energia térmica é igual a N G sobre 2 CV vezes T. Então, não. Falei errado. Essa é a fórmula da energia térmica. Por que eu usei CV? Eu acho que é porque ele só dava essa fórmula lá. Deixa eu ver. É a fórmula que ele dá lá no final, no formulário. Pode ver, ele não dá essa fórmula aqui da energia térmica. A fórmula que ele dá de energia térmica é essa, NCV-TB. Essa é a fórmula que tem no formulário, por isso que eu usei ela. Só que o CV, a gente tem que usar a relação para passar para o R de volta. Tá, e aí essa fórmula aqui da energia térmica que não tem no formulário, que eu coloquei, é o seguinte: esse G significaria o grau de liberdade da molécula, de rotação e translação. Aí se ela é uma molécula monatômica, ela só pode rodar tipo assim, para o lado e, sei lá, na transversal. Aí se ela é diatômica, ela roda assim, para o lado, na transversal, e tem mais alguns outros giros assim, que é difícil demonstrar para vocês assim, sem algum objeto que lembre a molécula. Então esse G aqui é o número, é o grau de liberdade. Beleza? Essa fórmula só usa para processos térmicos? Não. Essa fórmula aqui é de energia térmica. É porque no caso do problema ele pediu nesse processo aqui. Sim, mas só que aí, então essa fórmula a gente pode usar em qualquer processo. Isso, pode usar em qualquer processo. Em qualquer ponto, na verdade. Eu não relacionei. O processo eu relacionei só para descobrir a temperatura. A fórmula é no ponto. Eu posso usar essa fórmula no ponto A para descobrir a energia térmica em A. Posso usar ela no B para descobrir a energia térmica em B. Posso usar ela no C para descobrir a energia térmica aqui. Em cada ponto. Questão número 8 agora. Seguinte. Agora ele pega a pressão no ponto B. Como é que a gente descobre a pressão no ponto B? Lei dos gases ideais. PB, VB é igual N, R, T. Só que beleza. Tenho volume em B. Deixa eu olhar no enunciado. Tenho volume, tenho N, tenho a temperatura. Tá. Tá. Então ali onde está VA igual VB no enunciado, está errado. É VA igual VD. V de dado. E lá VC é igual a VB, tá certo? Ele dá o volume em B, que é 4. Dá o volume aqui, a gente tem que passar para SI, lembrar disso. Litros passa para metros cúbicos.
temperatura em B a gente também sabe que é igual a A, então a gente tem todos os dados aqui. O N a gente já tinha descoberto, que é 0,4, o R é a constante e o TB também. Vai achar PB igual a 5 ATM. Beleza? Essa seria a 8A. Na letra B dessa 8, ele quer a temperatura no ponto C. E aí como é que a gente faria? A gente tem a pressão no ponto C? Tem a pressão. Tem o volume? Tem também. Se a gente tem a pressão e tem o volume, vamos lá. Pressão, volume, é D. A gente tem a pressão, tem o volume. O N a gente também descobriu. E o R é a constante, a gente acha a temperatura em C. Beleza? A temperatura em C vai ser menos 33 graus Celsius. Lembrando que tem que ser tudo no SI. E depois, como a resposta está em graus Celsius, você vai ter que voltar com ela para graus Celsius. Você passa para Kelvin para depois voltar para graus Celsius de novo. É para dar trabalho para a gente mesmo. Tá, beleza. Questão 9. Pô, alguma dúvida nessa questão aqui? O C cai de uma altura H a partir do repouso e atinge a velocidade V antes de atingir o solo. Sua temperatura é medida imediatamente após atingir o chão. Se ignorarmos qualquer mudança de temperatura devido à interação do objeto com ar, desprezou o atrito com ar, porque o atrito também gera variação de temperatura. Ele quer saber o ΔT do bloco. Questão 9. ΔT igual a... Beleza. No início, essa questão aqui, a gente vai ter conservação de energia. Qual é a energia no início, antes do bloco ser solto lá do alto? Potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional. MGH. Soltou o bloco antes de atingir o chão, está lá, quase chegando no chão, que é o chão, o bloco está quase. Qual vai ser a energia que tem aqui? Cinética, isso aí. Porque ele vai transformar toda essa potencial aqui para cinética. Aqui, como ele está quase encostando no chão, a gente não vai mais considerar potencial nele, vai ser só cinética. Então tá. E aí ele pergunta qual a variação de temperatura ali. Pô, o que tem a ver, né? Cinética, potencial com temperatura. Beleza. A gente tem a energia térmica, que a gente pode usar a variação da energia térmica. Seria... Primeiro caso, energia potencial igual, vou colocar aqui, energia térmica. Vou botar variação logo, que a gente vai saber que aqui, potencial. A potencial quando ele estiver quase encostando no chão é quanto? Zero, porque ele está sem altura, então a potencial é zero. O H aqui seria zero. E aqui a energia cinética no primeiro caso, antes dele ser solto, seria também zero, porque não tem velocidade. Se V é zero, a energia cinética é zero. Beleza? Então, variação de energia potencial. Vamos colocar final menos inicial, ia ficar... Vou colocar um módulo aqui, só para o final não atrapalhar a gente. MGH é igual, delta é variação de energia térmica, MC delta T. Beleza?
O M vai cortar com o M. A gente quer saber o ΔT. Passa o C para lá dividindo. Então, nesse primeiro caso, ΔT é igual a GH sobre C. Tá? Agora, segundo caso. Variação de energia cinética vai ser igual a variação de energia térmica. Energia cinética, mv² sobre 2 é igual a mc ΔT, que é a nossa energia térmica. Corta o m. Como nós queremos o ΔT, vou passar o c dividindo, vai ficar v² sobre 2c é igual a ΔT. Então, seriam essas duas afirmações que nós poderíamos fazer sobre a energia térmica, a variação de temperatura. E aí ele fala aí na resposta que você poderia marcar somente os itens A e B, porque está aparecendo isso daqui no A, isso daqui no item B. Então a resposta seria a letra E. Somente os itens A e B estão corretos. A letra A e a letra B estão corretas. Então a gente marcaria a letra E aí. Beleza. Tá. Próxima questão, ele fala sobre uma água quente que coloca um gelo. Ele fala pra caramba, dá vários dados. Aí tu já começa a pensar, cara, o que eu vou usar, que fórmula que eu vou usar. E no final ele fala o seguinte: a mistura no final contém água e gelo. Então, a gente estaria no gráfico, nessa parte aqui do gráfico. Sólido, sólido mais líquido. Beleza? Aquele gráfico que a gente tinha visto aqui, ó. Temperatura e aqui energia. A gente já está nessa parte do gráfico. A gente sabe qual é o ponto de fusão da água. O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Para a água vir aqui líquido e virar sólido é 0 graus. Então aqui seria 0 graus Celsius. Essa questão parece que vai fazer conta pra caramba, mas não era só você ter a sacada que isso daqui vai acontecer no 0 graus Celsius. E aí ia matar a questão assim. A resposta é essa, 0 graus Celsius. Porque o final vai ter sólido e líquido. E como é água, ponto de fusão é 0 graus. Isso daí. Questão 11. Tá, essa questão 11 é o seguinte, é só para mostrar aquilo que eu acabei falando aqui um pouco antes. Ele fala que tem um processo isocórico, quantidade de energia tal, considera a seguinte possibilidade. Substância é um gás monoatômico. Então, se é um gás monoatômico, essa outra aqui é 10. Se é um gás monatômico, ele tem menos grau de liberdade. Então, aquela fórmula da energia térmica dele seria Mn sobre 2 T. Beleza? Eu acho que ele até fala aqui que o R do gás é igual a 3 vezes de CV. Eu acho que ele dá isso, que o gás monatômico R é igual a 3 meios de... É o contrário, CV é 3 meios de R. Isso daqui é o gás monatômico. Então a gente vai ver o seguinte, aqui vai ficar N 3 meios de R ΔT. Tá? A gente vai ver agora o segundo caso, gás diatômico. O gás diatômico, esse grau de liberdade aumenta, ele pode rodar de outras formas, vai ter translação também, além de rotação. E aí o grau de liberdade vai para 5, ficaria E é igual a N 5 sobre 2 R vezes ΔT. E o sólido ele tem 6 graus de liberdade, tem um a mais que esse. Esse daqui é diatômico. Aqui é
E a gente chama o sólido de... Sólido não, de poliatômico, na verdade. Acho que ele até fala sólido aqui. Sólido elementar. N vai ficar 6 sobre 2 R delta T. Então a gente quer saber o delta T. Quer comparar o delta T nesse caso, delta T1, com esse delta T2, delta T3. E aí é só a gente passar tudo para o lado de cá. E como a energia seria constante, que é 1 joule, ele falou aqui que dá uma energia de 1 joule, a gente passa tudo para cá e vai achar o delta T1, delta T2, delta T3. Na verdade não vai ter valor, vocês vão ver que vai ficar um número, alguma coisa multiplicado com um monte de letra. Então, o que for menor vai ser a menor variação. O que ficar maior vai ficar maior a variação. Vocês conseguem ver que vai ficar 3, eu vou dividir aqui por 3, então vai ficar uma parada pequena. Aqui eu vou dividir por 2,5, vai ficar um pouquinho maior, porque dividir por 3 e aqui por 2,5. Aqui, como eu vou dividir por 1,5, vai ficar maior ainda, que o divisor é menor, então vai crescer o delta T. Beleza, questão 12. Questão 12 também é bem teórica. É o seguinte, ele fala que um bloco... Calma aí, alguém tem alguma dúvida nessa questão? Antes de... Tá, a 12 ele fala que um bloco desliza sobre uma superfície áspera, desacelera e eventualmente para. O processo é inverso. O processo inverso nunca ocorre. Isto é, um bloco em repouso começa a se mover e acelera sobre a superfície áspera, em ação, sem a ação de um agente externo. A segunda situação é proibida porque violaria... Então, vamos pensar. O que é entropia? Entropia é o grau de desordem das moléculas. A gente só consegue naturalmente aumentar a entropia. Naturalmente a gente não diminui a entropia. Nesse primeiro caso, o bloco deslizando sobre a superfície vai parando, a gente está aumentando a entropia, a desordem da casa, ela está aumentando a temperatura, tal, vai variando várias paradas. E agora o bloco está parado, começa a andar. Só que para ele começar a andar, vai ter que ver a velocidade, como é áspero, o atrito gera calor, vai mudar a temperatura, tudo. Então, a gente estaria aumentando a desordem naturalmente. Isso não pode acontecer. O aumento da desordem, a entropia, variação da entropia, para aumentar ela, só pode ser naturalmente. E para diminuir, tem que ser por uma ação do ser humano, para fazer alguma coisa para diminuir a entropia. Naturalmente não tem como diminuir a desordem. Isso é a segunda lei da física, segunda lei da termodinâmica. Tá? A primeira lei, que também tem aqui, que poderia ficar na dúvida entre a primeira e a segunda lei, já que a gente está estudando isso, a primeira lei é aquela que fala o seguinte: delta E é igual a W mais Q. Variação de energia térmica é igual ao trabalho mais o calor. Beleza? Essa é a primeira lei da termodinâmica. E a segunda lei é essa, da entropia. A entropia naturalmente só aumenta. A entropia naturalmente não diminui. A gente não consegue diminuir a desordem naturalmente. Tudo, quer dizer, por isso que tudo tende ao caos, né? Aumentar a desordem e virar uma zona. É isso. E a última coisa, assim, para fechar, que eu acho, é que trabalho, a gente precisa ver trabalho também, vocês têm que estudar isso. Eu não achei uma questão assim, e também o tempo está curto. Eu ia fazer uma variação, mas não vai dar tempo, que tem que almoçar, que tem aula e tal, aí o pessoal tem que ir embora. Então vou falar rapidinho aqui só de trabalho, que eu acho importante falar sobre isso. Vou apagar aqui o gráfico. Trabalho é igual menos integral de PDV. O que significa isso aqui? Trabalho é menos integral de PDV. Para existir trabalho,
tem que ter variação de volume, tem que ter movimento. O que é o trabalho que a gente estudou no ensino médio? Trabalho é igual a força vezes variação de distância. Isso é o trabalho. Então, se não muda o volume, não muda a distância, o negócio está parado, não tem trabalho. E a integral no gráfico de pressão e volume, nós podemos ver que a integral é a área desse gráfico aqui embaixo. Então, trabalho é igual menos a área do gráfico. A gente calcula essa área aqui. O caso mais complicado é o isotérmico, porque é uma parábola. Se for uma reta descendo assim, tranquilo, vai formar um trapézio. Se for subindo, também. Só tem que olhar o volume final e inicial, porque aqui, ó, variação de volume. O nosso trabalho, no final aqui também, eu peguei uma tabelinha do Randall que fala, no processo isocórico, trabalho é zero. Por que isocórico, variação de volume é zero? Processo isobárico. Isobárico é o que? Pressão constante. Então, a pressão vai sair daqui da integral e vai ficar só dV. Integral de dV é a variação de volume, é o ΔV. Por isso que a gente usa isobárico. Trabalho é igual a menos PdV. Que a gente tira a pressão que é constante, isobárico, e deixa o dV na integral. A integral disso vai ser VF menos VI. Aqui é VF VI. Tá? E aí também, adiabático. O que tem no adiabático, processo adiabático? Q igual a zero. Como a gente acabou de ver aqui, ó, Q igual a zero, vai ficar ΔE igual a W. Trabalho é igual a variação de energia térmica no adiabático. Beleza? Então, variação de energia térmica, ele também dá uma formulazinha lá embaixo, que é NCV ΔT. E aí pode se achar assim também o trabalho, no caso adiabático. Tá, beleza. Grande e pouco tempo, né? 2 horas. São acho que 20 questões para você resolver em 2 horas. Então tem que focar acho que mais na teoria. Os paripense do livro Randall, os professores costumam usar muito aqueles paripense. Assim, eu estou dando uma dica, eu não sei se vai cair algum paripense ou não, sabe? Mas ali é bom que você vai estudar bastante teoria e vai conseguir sacar lá o que está pedindo no problema. Agora, outra coisa também que eu dou a dica é refazer essas questões das provas antigas, que com certeza vai ser parecido. Eles não vão viajar e querer inventar uma prova nova, sabe? É uma banca, eles têm que seguir meio que um padrão. Apesar de ter mudado a coordenação agora, eu acho que ainda devem continuar parecidas as provas, sabe? Aquela parada do mapa da prova que tinha falado, impulso, hidrodinâmica e essas matérias do mapa da prova, eu acho que é importante a gente seguir isso daí. Então, e essas questões das provas antigas, no site Responde Aí, tem todas elas resolvidas também. Eu entrei lá para dar uma olhada, para preparar essa aula para vocês. Cara, me ajudou muito. Aí eu ia lá, fazia a questão, aí ficava, caraca, não tá muito legal, tal, não tava batendo. Aí eu olhava a resolução dele, pô, é isso, eu não tive essa sacada, tal. Lá eles explicam passo a passo bonitinho também. Me ajudou muito o site também, porque eles dão a resolução, além das questões, a resolução e um resuminho também. Caso você venha com aquela resolução, pô, mas da onde veio essa fórmula, da onde veio isso e tal, tem um resumo da matéria, tem os tópicos da matéria e tal, é muito bem explicado. Vale a pena vocês conhecerem também lá e estudar por lá.